Atos, capítulo número 17. Eu vou usar apenas o verso de número 11 como base para fundamentar a nossa exposição. Porém, você vai deixar a sua Bíblia aberta, principalmente no livro de Atos. Apenas o verso 11, eu gostaria que vocês pudessem ler comigo em um alto e bom tom. Vamos ler? Diga: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Diga amém. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de trabalhar um tema hoje comigo e com vocês, e o tema é: seja um cristão nobre, assim como os bereanos. Seja um cristão nobre, assim como os bereanos. Semana passada eu preguei sobre o que você não deve ser. Essa semana eu quero pregar sobre o que você deve ser. Às vezes a Bíblia, ela relata aquilo que nós devemos fazer e copiar. Outras vezes ela relata aquilo que nós não devemos ser e nem copiar nem de longe. Então vimos semana passada o exemplo ruim de Caim, que matou o seu irmão. Mas hoje nós vamos ver o bom exemplo dos nossos irmãos bereanos. Amém? Amém. Em primeiro lugar, é preciso definir ou conceituar nobreza, ou o que é uma pessoa nobre. Geralmente em nosso país é de costume a gente atribuir esse conceito de nobre ou de nobreza a uma pessoa fina, a uma pessoa de linhagem real, a uma pessoa distinta, a uma pessoa bem educada, bem nascido, como alguém até já disse, fulano nasceu em berço de ouro. Porém, aqui no grego, a palavra que dá-se a entender que Paulo e o Espírito Santo quis usar é alguém que realmente é bem educado nas Escrituras sagradas. Alguém que tem uma mente de quem realmente foi regenerado pelo Espírito Santo e tem uma mente aberta para entender as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Os bereanos, segundo o autor de Atos, que deve ser Lucas, o médico, ele inspirou Lucas a escrever a Teófilo, e ele faz uma comparação entre os crentes de Bereia e os crentes da cidade de Tessalônica. E ele chega a dizer que esses crentes de Bereia, eles eram mais nobres, faz uma comparação, do que os de Tessalônica. E por que ele disse isso? Nós vamos investigar um pouco, por isso eu disse, deixa a sua Bíblia aberta. Logo no versículo de número 1, olha o que diz no capítulo 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, ou 3 semanas, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Verso 5, preste atenção no verso 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando-se à turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo,
Porém, não os encontrando, arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Ou seja, pule agora para o verso de número 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Porque eles eram mais nobres? Porque eles receberam a palavra de Deus com avidez, com interesse, e não provocaram nenhum tumulto. Não fizeram confusão. Eles examinaram nas escrituras que eles tinham, ou seja, o Velho Testamento, e disseram: olha, esse homem, tudo que ele está pregando é a mais pura verdade. Mas já lá em Tessalônica, eles não tiveram essa prudência, deixaram os falsos mestres tumultuar ao ponto de Paulo ser expulso de Tessalônica e ter que ir pregar em Bereia. E agora eles não se contentaram em Paulo ser expulso de Tessalônica, eles vão lá também tumultuar, perturbar a cidade de Bereia, para que Paulo também seja expulso de lá. Ou seja, eles estavam expulsando o verdadeiro mensageiro da palavra de Deus e deixando os falsos mestres livremente pregarem as heresias deles, os falsos ensinos. Daqui a gente faz uma distinção, ou seja, uma separação entre o crente nobre e o crente plebeu, ou seja, aquele crente grosseiro, ignorante, que não conhece a Bíblia. O ignorante, contudo, ele se embaraça. Ele não tem interesse em conhecer a verdade. E tudo que se diz, não sei se você já conversou com aquele tipo de pessoa que diz: tudo é de Deus. Falando de Deus, meu irmão, tá bom demais. Olha, abrindo igreja em qualquer lugar, para mim tá bom. Do tanto que fala de Deus, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu, disse o próprio Cristo. Então nós devemos ter critério ao dizer que alguém está pregando de fato a palavra de Deus. Nós temos que examinar nas Escrituras e verificar se aquilo que está sendo ministrado, pode ser até eu. Pastor, eu quero ver na Bíblia. Você está dizendo aí, mas eu quero ver nas Escrituras. Onde é que isso está escrito? Qual é o contexto desse texto? O que realmente o autor quis dizer com isto? Então veja que em Tessalônica, apesar de Paulo passar lá 3 semanas pregando, aqueles irmãos estavam embaraçados. Eles receberam ensinos que eram suficientes para eles crerem na ressurreição, no arrebatamento. Mas quando você lê a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, alguém virou talvez um relatório a Paulo dizendo: olha, Paulo, está acontecendo um problema lá em Tessalônica. Os irmãos estão se dedicando ao pecado. Ao ponto de Paulo ter que escrever e dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Paulo teve que escrever sobre a volta de Cristo e as características da sua volta e diz: ninguém vos engane. A ressurreição ainda não aconteceu. Ou seja, os que morreram antes de vocês vão ressurgir primeiro. Talvez alguém estava pregando ali que a ressurreição não iria acontecer, nem o arrebatamento. E Paulo tem que escrever uma carta para reforçar aquilo que ele já tinha ensinado àquela igreja. Ou seja, eles não receberam aquela palavra com firmeza,
com solidez, mas ficaram duvidando se aquilo que Paulo tinha ensinado era realmente verdade. Já os bereanos, eles receberam o mesmo ensino, mas diferente dos tessalônicos, eles fizeram o quê? Verificaram no Velho Testamento que tudo aquilo que Paulo estava pregando era a mais pura verdade. E o Espírito Santo se encarregou de conceituar esse tipo de cristão, esse tipo de crente como um crente nobre. Ou seja, cristão bem educado, cristão gente fina, porque de fato e de verdade, ao ouvir a exposição bíblica, eles não ficam como lagartixa balançando a cabeça dizendo assim, glória a Deus, aleluia, desse jeito. Não. Eu vou verificar se o que está sendo pregado é a mais pura verdade bíblica. Então eu quero ver aqui com vocês em 3 pontos. Através dos exemplos aqui dos nossos irmãos de Bereia, como ser um cristão nobre. Porque eu acredito que todos vocês, inclusive eu, nós queremos ser reconhecidos por Deus como um cristão nobre, como alguém que realmente conhece as Escrituras, que sabe quem é Deus, conhece sobre a igreja, sobre a sua vinda, sobre o seu caráter, o caráter de Deus. Primeira coisa, vamos olhar para o texto. Volte para o verso de número 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Vírgula. Primeiro ponto. O cristão nobre, quando ele ouve a palavra, ele recebe a palavra de que forma? De que maneira? Com avidez, com interesse, com ânimo. Meus irmãos, é triste perceber que o povo até às vezes tem um interessezinho na hora do louvor, ou quando tem uma oportunidade na igreja, ou quando são chamados para fazer algo, mas quando conhecia-se a ministração da palavra, tem um que dá logo sono. Tem um que fica logo inquieto e toma 5 litros de água, parece que comeu 10 quilos de carne de charque. O outro foi ler a Bíblia. O outro vai lá fora, volta, vai lá de novo, volta, dá sono. Vai no banheiro, parece que está com incontinência urinária. Meus irmãos, que interesse nós temos demonstrados em ouvir a palavra de Deus, visto que a palavra de Deus é a maior autoridade no universo. Foi através da sua palavra que Ele construiu o mundo, que Ele deu vida a tudo que existe. Foi através da palavra. Às vezes a gente não respeita essa palavra, a gente não guarda os nossos pés quando entramos na casa de Deus. Parece que o que está sendo pregado aqui é uma mentira, é uma brincadeira. Não, é a palavra do Deus Todo-Poderoso, daquele que dá vida ao que está morto, daquele que cura os enfermos, daquele que curou o cego de nascença, daquele que fez o aleijado andar. É essa palavra que está sendo pregada. E quando os bereanos ouviram, eles receberam com interesse, colocaram os seus olhos, aplicaram os seus ouvidos e toda a sua alma, seus desejos em ouvir essa palavra, porque ela é a verdade. Amém. Às vezes as pessoas têm interesse em ouvir fofoca, fuxico sobre a vida de A, de B, de C, de D, mas não tem interesse em ouvir a palavra de Deus. Tem gente até que diz: pastor, 30 minutos de palavra tá bom, mas 30 minutos, meu irmão, de WhatsApp é pouco. 1 hora de TV é pouquíssimo. 1 hora de shopping, meu irmão, não dá nem para ir no banheiro retocar a maquiagem das mulheres. Meus irmãos, que interesse nós temos tido pela palavra de Deus. Nós estamos estudando hoje aqui sobre quem é Jesus. A gente pergunta a alguém: quem é Jesus? Jesus é tudo, né? Não, Jesus não é tudo, não. Ele não é pecador, por exemplo.
Jesus não é mortal, por exemplo. Jesus é o próprio Deus encarnado. É a palavra de Deus que encarnou. E tem gente que diz: eu não gosto da igreja A, B, C, porque lá só tem a palavra. Lá só tem Jesus, então é por isso que você não gosta. Porque você gosta de uma igreja que tem outras coisas que não é Jesus. Eu gosto da palavra de Deus, porque pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas que existem, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Ele criou pelo poder da sua palavra. Oh, meus irmãos, eu sonho com uma igreja como os bereanos, considerados nobres pelo Espírito Santo, não devido a terem dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais e creio que eles são para os dias de hoje. Mas, meus irmãos, o que o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever foi que eles foram considerados nobres pelo seu interesse pela palavra de Deus. E eu fico triste em saber que os crentes não têm tido interesse pela escola bíblica, pelo culto de doutrina, pela leitura diária das Escrituras. Quando a gente começa a falar sobre alguma doutrina, eu não entendo, eu não sei, porque não tem interesse. Mas pergunta assim: ei, tu ficasse sabendo, ele tem o quê? Eu quero saber, o que foi que aconteceu? O quê? Diz aí pra mim. Ele passa meia hora, passa uma hora falando mal da vida dos outros, querendo saber. Mas ele não tem coragem ou interesse de passar uma hora e meia, 2 horas estudando a palavra de Deus. Qual tem sido, irmãos, o nosso interesse pela palavra de Deus? Nós gostamos de ouvir a palavra de Deus, ou a gente vem aqui fazendo de conta? O que você veio buscar hoje aqui? Existe um falso ensino que o crente deve ir para a igreja receber. Receber o quê, meu irmão? Você veio foi cultuar, e cultuar é dar. Você tem que entregar a sua, começando pela sua vida. Eu vou lá para entregar a minha vida a Cristo. Eu vou lá para sacrificar no altar. Eu vou lá para realmente doar meus olhos, meus ouvidos e tudo que eu sou para aprender mais de Cristo, para viver de Cristo e morrer para mim mesmo, para viver para Deus. Aleluia! Esses irmãos aqui não estavam brincando de ouvir a palavra, eles estavam interessados. E a gente sabe quando a pessoa está interessada. Quem ministra louvor, quem dirige culto, quem está aqui pregando sabe quando a igreja está interessada. Quando o povo tem interesse em ouvir. Eu vou perguntar uma coisa para mim e para você. Qual o esforço, qual o sacrifício que nós temos dedicado para ouvir a palavra de Deus? A gente sacrifica para trabalhar. A gente sacrifica para ter o carro, para ter a casa melhor. A gente sacrifica para dar o melhor estudo para o filho, para dar a melhor roupa. A gente sacrifica para tanta coisa, mas quando chega para ouvir a palavra de Deus, não, pastor, não pode. Bota esse culto aí para outro dia. Vamos fazer só meio culto por mês, daqui a pouco, né? Eu escuto isso constantemente das pessoas. Que o culto não pode passar de tal hora, que o culto deveria começar a hora X. E eu fico pensando, não é uma questão de apenas inconveniência, mas é de falta de interesse de ouvir, porque às vezes a gente fica acordado até de madrugada para assistir luta, como eu já fiquei muitas vezes. E ainda fico para assistir, tem homem que fica para assistir o futebol dele, para assistir um filme. Não que eu seja contra estas coisas, mas o grande problema é quando se compara com o interesse para ouvir a palavra de Deus. O filme ganha, o interesse é maior pelo filme, o interesse é maior pelo jogo, o interesse é maior por qualquer outra coisa do que a palavra de Deus. Não tem prioridade na palavra de Deus, a prioridade é a outra coisa, a prioridade é o outro, a prioridade sempre é outra coisa e nunca é a casa de Deus, a palavra de Deus, o ensino de Deus, a leitura da palavra.
nós não somos nobres. Somos plebeus na palavra de Deus. Às vezes tem ateu conhecendo melhor a palavra de Deus que eu e você. Tem sociólogo conhecendo melhor a palavra de Deus. Tem psicólogo conhecendo melhor. Tem gente descrente conhecendo melhor porque lê a palavra primeiro para refutar. E a gente que diz que crê nesse Deus, que crê que Ele nos salvou, que Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, a gente não tem disposição e interesse para ler a palavra. O crente nobre, meu irmão, demonstra interesse em ouvir e aprender a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, olha para o texto. Teve uma vírgula, e depois da vírgula tem uma palavrazinha assim, ó. Examinando as Escrituras todos os dias. Meu Deus. Você já pensou se eu... Ei, vai ter culto agora todo dia. Culto de ensino, de doutrina, todo dia, para vocês ficarem afiados na palavra, para vocês aprenderem a defender a fé de vocês, para vocês chegarem lá na faculdade e quando aquele sociólogo comunista falar as besteiras dele, você vai refutá-lo com base nas Escrituras Sagradas. Você, cheio do Espírito Santo, do conhecimento de Deus, vai falar com autoridade e eles vão se calar. Mas sabe por que isso não acontece? Porque não tem interesse e porque não examina as Escrituras. A gente aprende a mexer em celular, a gente aprende a mexer em computador, a gente aprende a fazer tanta coisa, mas a gente não aprende a examinar, a manusear as Escrituras. Irmãos, um dia eu fui pregar numa igreja, é cômico o que eu vou dizer agora, mas é verdade. Parece mentira. Eu fui pregar sobre o dilúvio numa certa igreja. Eu disse, abra a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E o rapaz estava lá. Ele botava a Bíblia para um lado, ele botava a Bíblia para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aí, bateu no cara do lado dele. Ei, onde é que fica a Gênesis, hein? Aí o outro, ei, pastor, não diz, rapaz, no primeiro livro aí da Bíblia, logo o primeiro, logo o início aqui. Ele, é mesmo. Aí antes de acabar o culto, a pastora lá da igreja disse assim, eu queria chamar o diácono, era o infeliz. Meu irmão, para pensar. Se um diácono não sabe onde é o livro de Gênesis, que tipo de igreja é essa? Que tipo de liderança é essa que tem nessa igreja? Eu não aceitaria um cargo, meu irmão, se eu não estivesse à altura do mesmo. É culpado o líder e é culpado quem aceita o cargo. Jesus disse assim, ó, tá vendo? Esses falsos mestres, guias de cego, ambos cairão no buraco. Se Jesus não inocentou nem o líder, nem quem segue ele, por que eu vou inocentar? Eu não sou mais misericórdia do que ele. Eu não amo mais do que ele. Eu não dei a minha vida pelo povo. Então, se Jesus disse isso e ensinou isso, quem sou eu para ensinar outra coisa? Eu vou ser fiel e examinar o que as Escrituras dizem acerca destas coisas. Meus irmãos, quanto tempo nós temos se dedicado a estudar, a examinar. Não estou falando ler assim, depois disso, deixando para... Não, aquela leitura sem ponto, sem vírgula, sem reflexão. Não, a gente tem que parar. Nem que a gente passe uma semana todinha estudando uma parábola, estudando uma passagem bíblica, mas até entender agora, eu entendi, vou ligar para o pastor, vou lá na casa do pastor, vou ler um livro, ele vai me indicar, eu vou entender essa passagem. Isso é examinar, isso é verificar realmente se é assim como eu estou crendo, como o outro pregou, como o outro ensinou, isso leva tempo, isso tem que ter dedicação. Nós não podemos ter a Bíblia como um simples livro. Esse livro é a fonte de vida eterna. É a palavra viva de Deus.
1, verso 2, o salmista Davi disse: bem-aventurado é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Tem gente que nem medita de dia, nem de noite, nem de madrugada, nem no final de semana, nem durante a semana. Quando é que a gente vai começar a meditar na palavra de Deus, irmãos? Vai tirar um tempo para dizer: eu vou estudar essa palavra. Eu tenho que ter um tempo para estudar? Amém. Eu tenho que ter um tempo para trabalhar? Amém. Para namorar? Amém. Para cozinhar, para limpar a casa? Amém. Mas também tem que ter um tempo para estudar a palavra de Deus. Separe um tempo, meu irmão. Seja um crente como os crentes nobres de Bereia. Separe um dia para você aprender a palavra. Eu, meu irmão, sou um estudioso da palavra de Deus. Tem gente muito mais estudiosa do que eu, tem muito mais tempo estudando. Às vezes a gente pode parar meia hora, meu irmão. Eu vou estudar aqui. Vou procurar saber nos originais como é isso. Vou ler outras versões. Tem gente que tem meia Bíblia. Como assim, pastor? Só tem a Bíblia no celular. Não tem nenhuma Bíblia física. Eu tenho Bíblia na linguagem de hoje, na King James, na NVI, do século 21. Tenho a de John MacArthur, tenho a de Genebra, tenho a de Shedd, tenho a no grego, tenho o Lexo grego. E se Deus quiser, eu ainda vou comprar uma Septuaginta, vou comprar mais Lexo, mais gramática de grego para eu estudar mais. Esse é o meu desejo, é a minha vontade de um dia ter mais tempo para estudar mais, para ensinar mais. Mas a igreja também tem que ter essa visão. Queria que você abrisse em Mateus 22, 29. Jesus tem um recado para mim e para você lá em Mateus 22, 29. É um texto bem conhecido, porém pouco praticado. Olha o que Jesus vai dizer. Respondeu-lhe Jesus, bem pausadamente, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Por que o povo vive errando e pecando? Porque não conhece as Escrituras. E quem não conhece as Escrituras, não venha com essa. Nunca conhecerá o poder de Deus. Pode conhecer o poder do Espírito do engano, que está agindo por aí. Mas o de Deus nunca. Amém? Mas ainda em João 5,39. João 5,39. Veja o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz Jesus. Isso é o próprio Jesus dizendo. A gente tem que basear a nossa palavra nas Escrituras Sagradas e no que Cristo ensinou aos seus discípulos. Essa é a base, esse é o argumento. Olha o que Jesus diz. Examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Diga amém. Amém. A Escritura não é apenas para ler, é para examinar, meu irmão. O que Paulo quis dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Qual é o contexto disso? Eu quero entender o que é que estava aqui. Quero ficar inteirado, sábio. Meus irmãos, se acreditarmos que estudar as Escrituras é tarefa apenas para pastores e mestres, estamos equivocados. Eram os pastores de Bereia que estavam examinando? Não. Era o quem? O povo de Bereia. Agora, é tarefa do pastor estudar as Escrituras? Também. Lógico, se o pastor não sabe ensinar, desça do púlpito. Vai ser diácono, vai ser qualquer outra coisa, menos pastor. Não é? 1 Timóteo, capítulo 3, o verso final, o apóstolo Paulo está escrevendo sobre as qualificações daqueles que poderiam se candidatar ao cargo de pastor. E aqui no final do verso 12 ele diz que uma das qualificações era apto a
ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Lá no finalzinho, ele deve ser apto para ensinar, ou seja, ter habilidade de ensinar. Se não tem habilidade de ensinar, não pode ser pastor. Capítulo 5 agora. 1 Timóteo capítulo 5, lá para o verso de número 17. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Sabe ensinar, pastor? Sabe presidir bem? Parabéns para o Senhor. O Senhor é digno do cargo ou do posto que o Senhor exerce. Agora, fica uma pulga aqui atrás da minha orelha. Será que existe alguém aqui que acredita que não é preciso estudar a palavra de Deus? Que é só abrir a boca que Deus enche? Encher de quê se meu coração está vazio de Deus? Se eu não medito na palavra, se eu não examino, ele vai encher de quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se está cheio, se naquele dia eu li a palavra, se naquele dia eu orei, eu jejuei, eu estou em comunhão com Deus, é logicamente que se eu abrir a boca, o Espírito Santo vai me usar. Mas se naquele dia eu só fofoquei, só entrei no WhatsApp, só vi Instagram, só conversei miolo de pote, eu vou abrir a boca e conversar miolo de pote. As pessoas vão conversar besteira do meu lado, eu não vou saber como refutá-las, eu não vou saber como dizer, olha, a Bíblia diz isso, você está errado. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vazios de Deus. E os bereanos estavam cheios. Gente nobre, meu irmão, ele se enche de Deus. Ele conhece as Escrituras, ele passa o dia todo pensando em Deus, pensando nas Escrituras. Ele vai ficar o resto dessa semana, rapaz, aquela palavra do pastor me impactou. Eu tenho que examinar as Escrituras, eu tenho que ter mais interesse, mais interessado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Que crente desinteressado que estou eu, plebeu, eu tenho que ser nobre nas Escrituras, eu tenho que me aprofundar mais e conhecer mais a Deus. Eu vou contar uma história para vocês entenderem. Diz que tinha um irmão numa certa igreja que ele gostava muito de olhar a vida do pastor. Aí disse que ele passou logo cedo, o pastor estava deitado na sua varanda, numa rede e lendo livros. E ele passou, eita pastor, descansando aí, né? Vida boa. O pastor disse, amém, meu irmão. Descansando não, trabalhando. Aí ele ficou assim, poxa, trabalhando. O homem deitado na rede, lendo livro. Daqui a pouco ele passa, vê o pastor na frente da casa dele, limpando lá um latinho. Ele disse, eita pastor, trabalhando. Ele disse, trabalhando não, meu irmão, descansando. Quando é que o povo vai entender que estudar é um trabalho árduo? Quando é que o povo vai entender que ser mestre é um trabalho árduo? Tem gente aqui que já se formou. Não é fácil se formar? Não é fácil defender um TCC? Não é fácil digitar um trabalho? Não é fácil pegar um esboço desse, né? Fazer pim-pim-pim, aparece! Não é? Ou a gente tem que sentar, ver ponto por ponto, ver como é que está o português, se está bom, se o povo vai entender, orar. Meus irmãos, e às vezes isso aí levou, disse que Darwin, ele queria ser pintor, não é? Desde pequeno. E seu pai era totalmente contra. Totalmente contra. E ele ficava olhando para as paredes. E alguém chegava perto dele e disse, o que é que está fazendo? Ele disse, trabalhando. O que você está trabalhando? Não está fazendo nada? Ele disse, um dia você vai saber. E quando ele atingiu a maioridade, sua independência, quando ele começou a fazer aquelas obras, alguém chegava perto dele e disse, quanto tempo tu levou para fazer isso? Ele disse, a vida inteira. Quando meu pai não me permitia fazer aquelas obras, eu botava tudo na mente
e ficar imaginando nas paredes como um dia eu ia fazer nelas. Na verdade, esse sermão não foi construído apenas hoje, ou ontem, ou antes de ontem, né? Quem estava aqui sexta-feira, não foi? A gente falou sobre a marca da igreja saudável. Uma das marcas é a pregação fiel nas Escrituras. Ela não começou hoje. Ela começou há mais de uma década atrás, quando eu comecei a estudar as Escrituras e me interessei pela história dos bereanos. Meus irmãos, então é isto que às vezes as pessoas não sabem. Às vezes a pessoa leva um carro, um objeto que tem, a um especialista, a um técnico, a um profissional. A profissional olha assim, né? Olha assim e faz tuk. Então, tá bom, 20 reais. Peraí, rapaz. Tu fez isso aí e que me... Não, você sabia fazer isso? Ele estudou para aquilo, ele se preparou para aquilo, ele é um profissional, então reconheça o valor daquele que estudou para ser o que é hoje. Os bereanos mostraram como ser um crente nobre, estudando a palavra de Deus diariamente. Por fim, terceira e última coisa. Vamos voltar para o texto? Atos 17, 11 diz o seguinte: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Tem uma versão na linguagem de hoje que diz: para ver se as coisas eram de fato como diz a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, os bereanos eram nobres, porque quando alguém estava pregando, o que é que eles faziam? Uma análise. Examinava para saber se aquilo que estava sendo pregado realmente era verdade. Então não seja um crente lagartixa. Está lá o cara pregando, não sei o que, os caras... Vou contar uma história para você. Eu tenho um primo que ele gosta muito desse meio do reteté, como diz o povo. Do movimento, né? Carismático, cristão. E ele disse que é muito fácil enganar o povo. Ele disse: vai ver como é fácil enganar. Ele foi chegando assim perto do amigo dele e disse: eita. Ele fez assim: eita, Deus está dizendo isso, varão. Eita, é grande. Ele disse: o cara começou a chorar. Eita, ele disse: rapaz, eu estou brincando. Você veja a carência que o povo tem de receber uma mensagem de Deus. Às vezes até dizendo que vai matar o cabra, que a cova está aberta. E o cara começa a chorar, a mulher começa a chorar, porque o povo é carente de alguém dizer assim: Deus está falando contigo, nem que seja para te matar. Ou para dizer que tu vai viajar, ou para dizer que as coisas não estão boas na tua casa. Misericórdia, né? E a vida não está tão boa. Mas, meus irmãos, veja que os bereanos, eles foram mais além. Eles entenderam que Deus fala com o crente quando alguém abre a Bíblia e expõe as Escrituras com fidelidade. É Deus falando com você diretamente através das Escrituras Sagradas. Meu irmão, quando eu abro a Bíblia na minha casa, é lindo, porque eu vejo Deus falando comigo, meu irmão. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai desvendando, vai abrindo a mente, eu vou entendendo a palavra e o propósito de Deus para a minha vida quando eu estou em minha casa lendo a palavra de Deus. E às vezes é melhor do que estar num culto, e às vezes é melhor do que estar numa vigília. O próprio Cristo disse: quando tu quiseres falar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta no teu Deus, seu Deus está em secreto, e em secreto Ele te responde. Deus pode falar no meio da multidão? Pode. Deus pode falar no mundo? Pode. Mas Ele tem muito mais interesse em falar com você dentro do seu quarto, da intimidade. A Bíblia fala da história de 2 profetas. Um profeta era o profeta novo, e o outro profeta era o profeta velho. Deus chegou para o profeta novo: vai lá, profetiza contra o altar do rei, e quando o rei estender a mão sobre ti, eu vou fazer a mão dele ficar mirrada, dura lá. O profeta vai, profetiza,
e acontece como Deus mandou. Só que Deus tinha dito, depois de tu fazer tudo isto, tu não volta pelo mesmo caminho, tu nem come pão e nem bebe água. É uma coisa difícil de obedecer a Deus? Não. Ele vai andando de volta para casa, né? De volta para casa, não é de volta para o futuro não, viu? E encontra um profeta. Ele diz, ei, a Bíblia nem diz o nome do profeta, né? Eu sou homem de Deus como você. E Deus falou comigo. Deus falou comigo. Para tu ir lá em casa, beber água e comer pão. O profeta novo diz, ei, não foi isso que Deus falou comigo, não. Ele disse, não, mas eu sou homem de Deus como você, e Deus falou comigo. Pode ir lá para casa agora, vamos. Foi Deus por isso que falou comigo. Meus irmãos, quantas vezes nós temos dúvida daquilo que Deus falou com a gente? Deus falou com a gente no particular, no singular, de uma maneira extraordinária, como Ele sempre quer falar. Mas parece que a gente sempre precisa de uma muleta, de alguém que confirme, de alguém que fale por nós, de alguém que nos ensine, de alguém que fale alguma coisa, quando Deus está mais interessado em ter um particular comigo e com você. É o que Deus falou comigo e acabou. Às vezes não interessa nem a Danúbia, nem interessa a igreja, não interessa mais ninguém, só eu e ele. É como diz os pentecostais, realmente é um mistério entre Deus e eu, e ele e Deus. E não cabe mais ninguém, meu amigo. Botar o sangue na canela, foi Deus que falou. O rapaz vai. Bebe água e come pão. Quando ele acaba de comer, o profeta que profetizou lá a mentira, agora profetiza a verdade. Porque desobedecestes a palavra do Senhor, um leão te comerá. E quando ele foi voltando para casa, o que aconteceu? Cuidado para o leão não lhe comer, meu irmão. Fique com aquilo que Deus tem falado para você que é melhor. Agora você tem tido intimidade com Deus? Você é um crente lagartixa? E quando o povo fala as coisas, você... Ou você tem tido a graça, a coragem, o poder de buscar a Deus às madrugadas, de buscar a Deus de manhã, de tarde, de noite, e dizer, eu tenho a minha intimidade com Deus. Independente da vida do pastor, independente da vida da missionária, do cantor que caiu, que vai continuar caindo, de fulano, de Beltrano, eu tenho a minha intimidade com Deus e o meu particular com Deus, eu não troco pela palavra do seu ninguém. Os bereanos estavam aqui, era Paulo pregando. Não era pastor João Júlio não, viu? Era o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que a igreja do Senhor já teve, um homem que foi usado pelo Espírito Santo para escrever pelo menos 13 epístolas, um homem que disse que foi arrebatado até o terceiro céu, ou seja, o céu de Deus, porque o primeiro céu é esse que a gente vê, o segundo céu é aquele onde há uma luta espiritual nas regiões celestiais, mas o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. E ele disse, eu vi coisas que ao homem não é permitido falar, mas tem gente que está indo para o céu e revelando tudo, abrindo gaveta, fechando gaveta, vendo 3 tronos. Paulo foi e não revelou e disse que não era permitido. Cada um tenha a sua intimidade com Deus. Eu não troco a minha com seu ninguém. Pode dizer que é profeta, pode dizer que é apóstolo. No Brasil agora tem patriarca, meu irmão. O cara disse que tem um som de Abraão sobre a vida dele. É foto. Meus irmãos, os bereanos estavam analisando a pregação do apóstolo Paulo para verificar na Bíblia se aquilo que Paulo estava pregando era um verdadeiro ensino ou era uma
heresia. E eu fico pensando, já pensou se a igreja de hoje fosse tão criteriosa assim? Esses falsos apóstolos de hoje, esses falsos pregadores não tinham púlpito para pregar. Mas porque os crentes são plebeus da palavra, analfabetos da palavra, não conhecem a Bíblia, nem querem conhecer, prefere que o outro ore por ele, que o outro profetize para ele, que o outro faça tudo por ele. Nós temos o que temos visto agora, um bocado de igreja, de crentes que não conhecem a palavra de Deus. Não sabe o que é uma palavra bem pregada, não sabe o que é ordem e decência, não sabe quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Atribui as obras do diabo ao Espírito Santo, do Espírito Santo ao diabo. Olha, está uma bagunça essa igreja, porque são crentes que não examinam as Escrituras, não gostam de escola bíblica, não gostam de doutrina, não gostam de discipulado, gostam de festa. Tem festa na igreja, tem comida, tem cachorro quente, tem bolo, coxinha, pastel, eu vou. Vai ter o que depois? O que a gente vai comer depois do culto? É brinde, irmão. Mas queira se alimentar da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda e boa palavra que procede da boca de Deus. O crente que é nobre não deve aceitar nenhum ensino que não seja bíblico, cristocêntrico. Não é pecado rejeitar pregações sem base nas Escrituras. É nobreza. O que o diabo está dizendo que é pecado, o Espírito Santo está dizendo que é nobreza. Ah, irmão, você não pode julgar o outro não, bichinho, só porque ele errou um negocinho, só porque ele pregou uma coisinha assim forinha da Bíblia. Os bereanos colocaram a pregação de Paulo em análise, a prova, conferindo se era bíblica, a gente aceita. Mas também se fosse heresia, eles disseram, olha, não prega mais aqui, fora daqui. Porque a gente só quer no púlpito da igreja da gente, na sinagoga da gente, quem pregue a verdade. Vou dar a base bíblica agora. Tito 1, verso 5 ao verso 11, para a gente terminar hoje. Tito, depois de 1 e 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5 ao verso 11. Marque isso na sua Bíblia, por favor. Por favor. Tito 1, do 5 ao 11, diz o seguinte, a palavra de Deus. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Qual é um dos deveres do pastor? Colocar as coisas na igreja que estão em desordem, em ordem. E que coisas eram essas que estavam em desordem lá em Creta? Bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Verso 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Verso 7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Verso 9 é o que eu quero dar ênfase. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, autoridade ou conhecimento, tanto para exortar pelo reto ensino, como convencer os que o contradizem. Verso 10. Porque existem muitos insubordinados, para lavadores, frívolos e enganadores,
especialmente os da circuncisão, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Ei, se você está falando mal daqueles que pregam mal, você está errado. Você não deve nem ouvi-los. Já começa daí, já está errado. Está ouvindo por quê? Está perdendo tempo. Vá ouvir quem prega a verdade, que é melhor você ser edificado. Aqui o ensino de Paulo é simples de ser entendido. Olha, Tito, eu estou te encarregando de você colocar em ordem a desordem que está em Creta. Tem gente que está ensinando heresia que não tem nenhuma qualificação. Você vai colocar gente qualificada para aprender a palavra. E outra coisa, você vai fazer se calar, não vai dar mais púlpito, mais oportunidade nenhuma àqueles que estão pregando heresia por conta de dinheiro ou qualquer outra coisa que seja. Essa é a ordem que eu te dou. Agora você tem a base bíblica para dizer que um crente nobre não deve se envolver ou estar ouvindo herege, aqueles que pregam falsa doutrina. Quero aplicar dizendo o seguinte: um crente bruto nunca terá interesse em ouvir a palavra de Deus. Apenas crentes nobres se interessam em ouvir a palavra de Deus. Crentes medíocres passam o dia todo jogando conversa fora, assistindo TV, em redes sociais, brincando, mas nunca se dedicam a estudar as Escrituras Sagradas. Pois esta postura, este comportamento é de um crente nobre. Terceira aplicação. Crentes nobres nunca aceitam tudo que um pregador, pastor, irmão ou alguém diz sobre as Escrituras Sagradas, sem antes verificar na Bíblia Sagrada se aquilo que ele diz realmente é um ensino verdadeiro, autêntico, cristocêntrico, bíblico. Apenas crentes mal educados na palavra aceitam tudo sem fazer nenhuma análise ou reflexão bíblica. Fecho a Bíblia e faço uma pergunta para mim e para você. Vamos escolher hoje, irmãos, a partir de hoje, que crente nós vamos ser, nobres ou plebeus.